Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos todos e todas à primeira aula de amplificador operacionais. Bom, aqui eu estou com a apostila da Unesp, Campus Guaratinguetá, do professor Marcelo Wendley. E aqui eu abri logo nessa página que tem esse diagrama, tá? Porque, como já vimos, tá, anteriormente, em outro momento aqui do curso, um amplificador pode ser descrito como uma caixinha, a gente chama de caixa preta, né? Uma caixa que tá, aqui não é preta, porque, enfim, com uma impedância de entrada, uma impedância de saída e uma fonte, tá? Essa fonte pode gerar uma tensão, tá? Igual a tensão de entrada vezes um ganho de tensão. Geralmente a sua fonte de sinal, tá? Seja um microfone, uma antena, um gerador de função, um sensor, tá? Tudo isso pode ser representado como uma fonte de tensão com uma resistência interna, tá? E a carga, bom, a carga geralmente é apenas como uma resistência. Aqui está como resistência, mas foi comentado já que pode ser impedância, né? A diferença de impedância e resistência é que impedância tem também algum componente reativo, né? Com reatância capacitiva ou indutiva. É um elemento complexo, né? Mas para esse estudo aqui de amplificadores operacionais, podemos fazer uma simplificação, né? Uma aproximação, considerando tudo apenas como resistências, desprezando as componentes capacitivas e indutivas, né? Que tiver nesses elementos. Ok, vamos simular isso aqui no Fallstead para a gente ver a importância de ter uma impedância de entrada alta e uma impedância de saída baixa, tá certo? Aqui eu já desenhei, tá certo? Para adiantar. Gerador de sinais, seja um microfone, um sensor, qualquer coisa. Aqui é o amplificador. Aqui é só um multímetro conectado na entrada do amplificador e aqui é a carga, tá? Se a impedância de saída for igual à impedância de entrada do amplificador, quer dizer, a impedância de saída do estágio anterior, né? A impedância de saída da fonte foi igual à impedância de entrada do amplificador, significa que essa tensão aqui vai ser dividida por 2, né? Metade vai vir para cá, metade vai vir para cá. Como a gente pode ver aqui. Eu botei aqui para medir tensão de pico, porque aqui eu botei 10 mV, tensão máxima de pico. Então, se tem 10 mV aqui de pico, vai ter 5 mil aqui, 5 mil aqui, tá certo? Aqui é a fórmula de divisor de tensão simples, que eu espero que todo mundo saiba, né? Tensão de saída vai ser igual a tensão de entrada, vezes esse aqui, dividido por esse mais esse, né? Quanto maior esse resistor, maior vai ser a tensão nele. Então, se aqui for 2K, essa tensão vai subir de 5 para 6,66. Se for 3K, vai subir de 6,66 para 7,5, né? E assim vai. Quanto maior, maior vai ser a tensão na entrada do amplificador. Então, se eu coloco aqui uma resistência, por exemplo, 10 vezes maior do que a impedância de saída do estágio anterior, já fica mais legal. Quer dizer, quase toda a tensão gerada aqui pela fonte está passando para o amplificador. E pouco está se perdendo no gerador de sinal, né, aqui na fonte. Bom, e essa é uma regra prática, né? Botar a impedância de entrada aqui do amplificador pelo menos 10 vezes maior do que a de saída do estágio anterior. Mas quanto maior, melhor. Então aqui poderia ser 50K, por exemplo, já ficaria bem melhor. Com 50 kΩ aqui, a tensão no amplificador, na entrada dele, seria de 9,8 mV. E apenas 0,2 mV estaria caindo aqui na saída da fonte de sinal aqui, tá certo? Então, vimos aqui que a impedância de entrada é bom que seja bem alta. A impedância de saída, por outro lado, é a mesma lógica, só que ao contrário, né? Quer dizer, agora eu quero que o mínimo de sinal fique perdido dentro do amplificador aqui na hora que ele sai. Eu quero que quase todo sinal vá para a carga. Então, bom, eu não sei se precisa botar lá. Tá, eu vou botar. Um momentinho. Pronto, já coloquei aqui o voltímetro no lugar. Eu já esqueci qual era a tensão que estava aqui. Pronto,
Tava isso mesmo. Então eu botei aqui um ganho de 1000 vezes, tá certo? Essa tensão de entrada que estava 9.804 milivolts, coloquei aqui na saída 9.804 volts, né? Quer dizer, eu multipliquei por 1000. O Fausted até tem, tá? Um negócio aqui que faz isso automaticamente, que é essa saída, não... Aqui, componente ativo, não. Bloco de construção, esse aqui, ó. Fonte de tensão controlada por tensão. Se eu colocar o A aqui, o B aqui embaixo, o V mais e o V menos seriam essas duas saídas. E aí eu digo qual é o ganho aqui, tá? É só eu botar aqui, por exemplo, 1000 vezes A menos B. E aí ele vai se transformar em um amplificador que vai pegar a tensão medida aqui e fazer vezes 1000 e jogar aqui na saída. Eu poderia usar, só que eu acho que esteticamente o desenho dele fica feio para esse momento. Eu posso até usar mais para frente, mas nesse momento eu vou fazer manualmente, tá? Eu multipliquei manualmente aqui por 1000, tá bom? O ganho. Simplesmente eu tirei o milivolt, deixei apenas volts. Mas enfim, tá? Voltando à questão principal aqui que eu estava falando, se a impedância saída for igual à carga, significa que metade da tensão vai ficar aqui e metade aqui. Quer dizer, para a saída final só vai ficar 4.9 volts, tá bom? Significa também, em termos de potência, né, que a mesma potência que está sendo dissipada na carga está sendo dissipada aqui na saída do amplificador. Se isso for um sistema de áudio, por exemplo, vamos botar que esteja uma caixa de som conectada de 100 watts, quer dizer, vai estar sendo convertido em som, né, 100 watts de energia. Aqui é valores aproximados, que tem a eficiência energética dessas conversões, tá certo? Então tem 100 watts de energia sendo convertida em som, ao mesmo tempo que teria 100 watts de energia sendo convertida em calor dentro do amplificador operacional. Ele esquentar pra caramba, tá certo? Eu falei amplificador operacional já me adiantando, mas considere qualquer amplificador. Então aqui o ideal é que dentro do amplificador essa impedância de saída seja a menor possível. Por exemplo, se aqui é 1K, vamos botar aqui 50 ohms, por exemplo. Então, se aqui for 50 ohms e a carga for 1000 ohms, quase toda a tensão gerada vai passar para a carga e quase nada vai ficar aqui nessa saída. Foi gerado aqui 9.8 volts, está vindo para cá 9.33 e o resto fica aqui, que é bem pouquinho, tá certo? E também vai dissipar pouca potência, né? Quanto menor essa impedância de saída, tem essa questão também do amplificador esquentar menos. Quanto menor, melhor, tá bom? Por fim é o ganho, né? O ganho de tensão. Um amplificador... Deixa eu dar pausa aqui rapidinho. Pronto, voltando aqui, então um amplificador... ele é desejável que tenha um ganho de tensão bastante alto, tá? Eu não sei se eu posso afirmar quanto mais alto melhor, mas nesse momento na minha cabeça sim, quanto mais alto melhor, tá bom? Se for alto demais, a gente vai fazer um circuito de realimentação para aumentar a estabilidade e reduzir o ganho, tá bom? Mais para frente. Então a princípio sim, quanto mais alto melhor esse ganho de tensão, tá bom? Aqui eu fiz um amplificador com ganho de tensão 1000. Eu fiz aqui manualmente, como eu já falei agora há pouco. Um ganho de tensão de 1000 já é bastante razoável para muitas aplicações, tá certo? Mas o ideal é que fosse 10.000, 100.000, 1 milhão, tá certo? Bom, em momentos anteriores, tá, vimos que essas três características, impedância de entrada alta, impedância de saída baixa e alto ganho de tensão, é difícil de se obter com apenas uma configuração transistorizada. Já vimos coletor comum, emissor comum com resistor no emissor comum com capacitor de desvio, base comum, amplificador classe A, o classe A é o emissor comum, né? E o B, o classe AB. Então já vimos várias configurações transistorizadas, mas nenhuma consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tá bom?
Então a gente vai, a partir de agora, tá, fazer a associação, tá, de configurações, de modo que, deixa eu dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, vou botar em pausa novamente. Pronto. De modo que nós vamos associar 3 conjuntos de configuração com transistor, onde o primeiro conjunto vai me prover um alta impedância de entrada. No segundo conjunto a gente vai conseguir trabalhar com ganho de tensão, e no terceiro bloco lógico, aqui bloco de eletrônico, né, eu vou com o objetivo de abaixar a impedância de saída. Então vão ser 3 bloquinhos de circuito eletrônico, um conectado no outro, para atingir esses 3 objetivos. O objetivo de hoje, da aula de hoje, vai ser alta impedância de entrada, tá bom? E também eu já vou conseguir um bom ganho de tensão, mas o foco é alta impedância de entrada. Bom, aqui eu já desenho aqui um emissor comum, como vocês já viram anteriormente. Vamos só recapitular aqui, tá? Aqui eu botei uma tensão negativa, menos 10 e mais 10. Não estávamos muito acostumados a trabalhar com tensão negativa, né? Era sempre positiva. Mas aí já para ir se acostumando, tá bom? E aqui eu botei uma fonte alternada, oscilando em torno de 0 volts, com tensão máxima, hoje eu botei aqui é 1 mV, tá? 1 mV de pico. E eu quero amplificar esse sinal, ver quanto dá a saída, ver também aqui qual é a corrente da entrada, etc. A corrente da entrada depois a gente vê. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que aqui fique oscilando mais ou menos em torno de 5 volts. Porque aqui a tensão de polarização, aqui está 0 volts na base, que ele está oscilando em torno do 0. E para esse transistor ficar na região ativa, aqui no coletor tem que estar sempre acima de 0, né? Então entre 0 e 10, eu acho que 5 volts aqui é um bom número. Para aqui ficar 5 volts na polarização, tem que cair 5 volts aqui, né? Se aqui tem 10 volts, menos 5 volts, fica 5 aqui, né? Então, para que caia 5 volts, qual é a corrente que eu tenho que ter? Eu já fiz aqui umas continhas, deixa eu abrir aqui a calculadora do Windows mesmo. Fica 5 volts no resistor, dividido por 100 mil ohms, nem precisava de calculadora. Dá 50 microamperes, né? 50 microamperes. Tá aqui embaixo, até mostrando, 50 microamperes mais ou menos. Bom, então tem essa corrente de 50 microamperes de polarização, ele é ajustado por esse resistor de emissor, né? Que isso aqui vai funcionar como uma fonte de corrente. Para dar 50 microamperes, vamos ver qual é o resistor que a gente tem que botar aqui. Aqui já está na tela, porque eu já fiz as contas. Mas se aqui tem 0 volts na polarização, aqui no emissor vai ter menos 0,7, porque ele caiu o VBE. Tá, uma observação, né? Eu sei que o Fosted não é o melhor simulador para fazer isso. Ele aproxima muitas coisas. Ele não tem muitos modelos SPICE aqui dentro. Mas é o mais fácil para os estudantes. Dá para mexer pelo celular, de qualquer lugar. Não precisa instalar nada no computador. Deve ter outros também, mas eu também não fiquei muito tempo pesquisando não, tá bom? Então eu vou usar o Fosted mesmo que não seja o melhor ou mais preciso. Então, bom, aqui tem 0 volts na base, no emissor fica menos 0,7, que ele cai 0,7 no VBE. Menos 0,7. Se aqui do outro lado tem menos 10, quanto é que fica no resistor? 9,3, né? Que é a diferença de potencial entre esse terminal de cima, que está conectado no emissor, e o terminal de baixo, que está conectado no menos 10. Então temos 9,3 volts aqui na polarização nesse resistor. 9,3 volts, deixa eu só ver aqui, dividido pela corrente que eu quero, que é 50 microamperes, vai dar um resistor de 186 kΩ, como está aqui já colocado, tá certo? Bom, e aí ele está polarizando direito. Quer dizer o seguinte, se eu botar aqui 0 volts e medir aqui na saída, vai ter mais ou menos 5 volts na saída, que é o que está dando, né? 4.915.
porque bom, o IC não é igual ao IE, etc. Tal. Eu botei o beta 400, eu acho. Peraí, deixa eu ver aqui. 400. Então a polarização está funcionando bem, tá bom? E aí eu joguei aqui um sinal de 1 mV para ver o quanto esse transistor ele ia amplificar, né? O transistor tem uma curva, né, de VBE versus IC, tá bom? Que é uma curva como se fosse de um diodo. Depois eu posso até mostrar. Tá? Mas isso vai depender do transistor, tá? O quanto ele vai amplificar aqui. Então tem 1 mV na entrada, aqui eu botei acoplamento AC. E na saída ficou 185 mV de pico, oscilando em torno de 5 volts. Aqui está oscilando em torno de 0, porque aqui em propriedades eu botei acoplamento AC. Se eu botar acoplamento CC, aí ele vai mostrar a tensão de offset. Aí saiu da escala, porque aí eu botei escala fixa. Mas tá aqui, ó, 5 ponto, em torno de 5 volts. Deixa eu voltar para o acoplamento AC, tá? Isso aqui é bom até para reforçar os conceitos de acoplamento AC e CC, que se usa em osciloscópio, para ver apenas a parte alternada, né? Vou desprezar aqui nessa, para ver o ganho, né, do sinal, eu vou desprezar a parte de polarização. Tá? Ok, esse circuito já foi visto. E aí a gente vai avançar um pouquinho nele, tá? Primeiro, eu vou tirar esse resistor e vou botar uma fonte de corrente fixa, tá bom? Vou botar aqui, desenhar, não vou botar em pausa não, tá? Entrada, fonte de corrente. Indo para a tensão negativa aqui, de menos 10. Uma fonte de corrente naquele valor que a gente já tinha calculado, de 50 micro, né, amperes. Se eu continuar aqui a simulação, eu vou ver que ficou exatamente a mesma coisa, não mudou em nada. Tá? Porque aquele papel daquele resistor era justamente ajustar essa corrente e deixar fixa em 50 micro. Então, se eu tirar o resistor e botar uma fonte de corrente, fica a mesma coisa. Tá? Então, ficou aqui, ó, a tensão de saída igual. Eu não sei se eu comentei que o ganho aqui, ó, deu 182, né? Que a entrada foi 1 e a saída 182. Então o ganho de tensão, né, desse amplificador tá 182 vezes, tá bom? Bom, o que é que mais a gente pode fazer aqui? Sim. Bom, quando eu boto como eu ia dizer, quando eu botar dois amplificadores emissor comum, um de cara para o outro, um virado de frente para o outro, a gente vai ver uma mágica acontecer. Vamos fazer isso aqui agora, tá? Vou botar em pausa para redesenhar. Veja, esse curso não é de engenharia eletrônica, é de engenharia elétrica, é só para ver os conceitos básicos. Então não vou entrar aqui nos detalhes, né, nos mínimos detalhes, tá bom? Pronto, já desenhei aqui. Primeira coisa que vocês vão observar é que eu tirei o capacitor de desvio, né? Aquele capacitor, eu não vou dar Ctrl Z aqui para mostrar de novo o circuito anterior, mas ele serve, né, para, do ponto de vista do sinal alternado, ali no emissor estava aterrado, tá? Tinha 0 volts no emissor, do ponto de vista da parte alternada, dando um ganho maior, né, o máximo de ganho para a parte alternada. Ali, aquele capacitor serve para você dividir, né? Você faz você tem um ganho para a parte contínua, tem um ganho para a parte alternada, né? De modo meio que independente, né? O capacitor aterrado, às vezes você bota um resistor em série com capacitor, ele serve para ajustar o ganho da parte alternada. Quando eu boto o capacitor diretamente no terra, é como se eu estivesse aterrando o emissor, dando o ganho máximo, né, do emissor comum para a parte alternada. Mas aqui eu tirei esse capacitor, porque essa parte alternada que antes ia para o terra aqui, vai ser importante para atuar aqui em cima desse VBE que está aqui do outro lado, tá? Eu não posso jogar ele para o terra não. Não agora. Vai depois aqui, mas agora não. Bom, então vamos lá. Então eu peguei dois emissor comum, conforme a gente já estudou, botei um de cara para o outro aqui, ó, um de frente para o outro. Considere, tá, que esses dois transistores são absolutamente iguais. Inclusive, deixa eu até ver aqui se está o mesmo ganho. Beta 400, não.
Beta 400. Pronto, agora estão iguais. Quando eu falo rigorosamente iguais, é principalmente naquela curva que a gente vê no datasheet de VBE e IC. Deixa eu botar em pausa aqui e abrir um datasheet. Lembrando que eu pronuncio assim, tá? Que é em português abrasileirado, né? Não vou falar datasheet, ou folha de dados. Eu poderia falar folha de dados, né? Mais elegante do que ficar falando nome em inglês, falando em português, enfim. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui. Botei aqui no Google para ver imagens aqui. Então aqui está uma curva de um transistor qualquer, tá? O VBE versus IC, tá? Considerando um VCB. A variação, né, da tensão ali no VCB, que varia também ali mais ou menos junto com o VCE, né? A tensão ali do coletor para o emissor, do coletor para a base, né? Vai alterar essa inclinação dessa curva, né? Mas veja que é uma curva parecida com a curva de diodo, né? Então, se eu oscilo aqui um pouquinho em VBE, veja aqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, se eu oscilo aqui um pouquinho, essa pequena oscilação aqui vai dar uma grande oscilação aqui no IC, tá bom? Então, a lógica é essa. Você oscila um pouquinho VCE para oscilar muito IC. Então, o que é que eu estava falando aqui? Pronto, então a ideia é essa, tá? É você oscilar aqui um pouquinho VBE. E essa oscilação aqui vai fazer uma grande oscilação aqui nessa corrente de coletor. O que é que a gente tem que observar aqui, né? Que esse VBE, né, desse transistor, ele é exatamente igual a esse. Eu quero dizer assim, não o VBE. Esse transistor é exatamente igual a esse. As curvas são iguais. Então, para o mesmo VBE aqui, por exemplo, se eu botar aqui no terra também, então, se eu tenho a mesma tensão aqui, a corrente desse lado vai ser igual à corrente desse lado. Que vai ser igual a 50 microampere para cada lado. Já que a soma desta corrente mais essa corrente, obrigatoriamente vai ter que dar 100 microampere. Se aqui aumenta uma besteirinha desse lado, essa mesma besteirinha tem que diminuir desse lado. Porque a lei é clara, né? A regra é clara. A soma desse mais esse tem que ser igual a esse. Então, vamos fazer aqui vamos botar aqui na simulação para a gente ver se isso realmente ocorre. Deixa eu remover esses gráficos. Eu vou medir essa corrente. Vou medir essa corrente. E vou medir essa corrente. Botar os três aqui. E vamos ver se isso está ocorrendo. Opa. Para aqui. Deixa eu ajustar aqui a simulação, viu? Um momentinho. Uma coisa que eu não sabia aqui do Forsted é o seguinte, ó. Se botar para visualizar na bancada, se aqui não tiver mostrar corrente, ele não gera o gráfico de corrente. Certo? Vou botar aqui. Agora sim, tá vendo? O amarelinho de corrente. Eu não sabia que tinha que estar ali e mostrar a corrente para poder fazer o gráfico da corrente. Bom, mas enfim. Vamos agora, essa é a corrente total. Vamos pegar essa corrente aqui. Também vou remover a tensão. Deixa eu pegar essa corrente aqui. Deixa eu remover também a tensão. Essa corrente aqui está negativa porque o Forsted tem isso aqui, né? Assim, todo simulador, na verdade. Se eu botar o componente de cabeça para baixo, a corrente muda de sentido. Vou combinar. E pronto. Agora eu vou dar um zoom aqui. Beleza. Deixa eu parar aqui. Pronto, eu dei uma pausa para botar, tá, a entrada e a saída na mesma escala de tempo horizontal para poder comparar. Senão não estava casando bem, mas agora dá para comparar bem. Porque aqui, ó, se eu observar aqui no tempo, 3,43 segundos, vai ser o mesmo tempo aqui, ó, 3,43 segundos. Aí bate e dá sim para comparar agora.
Então, a gente está vendo aqui nesse conjuntinho aqui, que na entrada, quando a entrada está no máximo, essa saída aqui vai estar no mínimo, tá bom? Aqui no máximo, ali no... Ah, o Forsted, ele passa um tracinho aqui, ó, de um lado. Antes não tem isso não, acho que isso é um recurso novo. Ou não, enfim. Bom, então aqui mais uma vez, aqui onde o mouse está apontando, entrada no máximo, saída no mínimo lá, tá? Significa que essa entrada não significa nada pelo momento, tá? Eu vou excluir esse tracinho e eu vou usar apenas essa outra saída. Vou plotar novamente e vamos fazer o mesmo teste. Quando eu meço na outra saída, como a gente já viu que é tudo invertido esse lado em relação a esse, agora vai funcionar do seguinte modo. Ó. Quando aqui está no máximo, na entrada, aqui na saída também vai estar no máximo. Certo? Bom, então vamos começar a dar nome às coisas aqui. Então vou chamar isso aqui de saída. VO. Vou chamar isso aqui agora de entrada 1 e entrada 2, sendo que essa entrada aqui, ela não inverte quando passa para a saída. Então vou chamar de entrada VI não inversora, certo? Porque ela não inverte. E essa outra aqui, aí pronto, aí se eu tirar aqui essa fonte, botar para o outro lado aqui, boto terra aqui, boto essa fonte aqui, se eu trocar o lado das entradas, a gente vai observar que houve agora a inversão aqui na saída, ou seja, quando a entrada está no máximo, quando esta entrada da direita agora está no máximo, a saída vai estar no mínimo, tá certo? Então, essa saída, essa entrada, ela é invertida na saída, né? Então, deixa eu dar aqui um Ctrl nada, deixa eu escrever aqui. Então, essa vai ser uma entrada inversora, tá bom? Aqui vai ser uma entrada inversora, essa vai ser uma entrada não inversora, tá bom? Beleza. Só por uma questão estética, eu vou deixar conectado na entrada não inversora, tá? O sinal. Aqui não está mais 1 mV, né? Aqui isso aqui é fake agora. Vou deixar 20 mV mesmo. Beleza. Ok. Então a gente já avançou bastante, tá? Então a gente vê que isso funciona como uma gangorra. Quando essa corrente cai, essa diminui. Quando essa tensão aqui aumenta no coletor, essa diminui. Enfim, ele fica assim, sempre um compensando o outro lado, né? Sempre uma gangorra. O que mais a gente pode tirar daqui, tá? A gente pode tirar que... deixa eu ver. Se o beta for 400, né? Qual é a corrente aqui de entrada esperado, né? Na base? A gente já viu que tem 50 microamperes aqui na polarização, né? 50 micro. Significa que o que entra aqui... Tá, mas aqui eu já estou considerando tudo. A parte contínua é alternada. O que vai entrar aqui... vamos ver só a polarização por enquanto. Vai ser 50 micro, que é a do coletor. Aproximadamente, né? Na verdade é no emissor, mas como o beta é alto, vamos aproximar. Dividido pelo beta, que é 400. Quanto é que dá 50 micro dividido por 400? Deixa eu fazer as contas aqui. 50 micro dividido por 400 vai dar 125 pico, tá? 125 picoampere. Vamos dar uma olhadinha aqui, ou 125 nanoamperes, tá? Dando uma olhadinha aqui nessa corrente, deixa eu remover a tensão. Eita, acho que eu removi a corrente. Espera aí, remover gráfico, voltar, parar, deixa eu tirar aqui a tensão, deixa só a corrente. Deu 170 nanoampere, tá? Tinha calculado 125, deu 170. Aqui é o máximo, tá? Aqui é o máximo, né?
que é uma corrente alternada, né? Aqui se eu quiser o de polarização, eu tenho que pegar a tensão média. Deixa eu pegar, mostrar a média, para ver a parte contínua. Pronto, 124,68 nanamperes médio, né? Que é a tensão contínua, que é o offset, que é a tensão de polarização, a corrente de polarização. 125 nanamperes, né? Então veja que até para a parte contínua a impedância é bem alta, tá? Vamos dar uma olhada na impedância da parte alternada. Para a parte alternada do sinal, a gente vai pegar a tensão de entrada, tensão de entrada e dividir pela corrente de entrada, né, considerando só a parte alternada. Vamos fazer isso. Deixa eu remover esse gráfico, remover o gráfico, remover esse gráfico. Fazendo o diagrama de bancada, parar. Vamos ver só a corrente da parte alternada. Propriedades. Vou usar o acoplamento AC. Gente, por que não pode? Propriedades. Por que não pode? Por que não pode? Acoplamento AC. Deixa eu botar em pausa aqui rapidinho. Tá. Não sei exatamente porque ele não permite eu botar acoplamento AC se a ponta de prova do osciloscópio virtual aqui for de corrente, mas tudo bem, não tem estresse não. Aí eu botei aqui, né, ajeitei o zoom, né, do gráfico, aqui ajeitei manualmente, botei manual, aumentei aqui para 50 nA por divisão. A corrente máxima é 170 nA e a mínima 78,74 nA. Então, deixa eu ver qual a corrente de pico. É 170,626 menos 78,741. De pico a pico, né? Essa onda, né? Essa senoide tem 91,88 nanamperes. Dividido por 2, que aqui é de pico a pico, né? Do mínimo para o máximo. Só que a tensão de pico é considerando do zero para o máximo, né? Ou seja, é metade disso. 45,9 nanamperes, tá? 45,94. Deixa eu só anotar aqui no papel. Na verdade foi no bloco de notas aqui do computador. Então essa é a corrente de entrada, tá? 45,94 nanamperes da parte alternada, tá? É bem miudinha, tá bom? A corrente de pico, tá? Da parte alternada. Aí, se eu quiser saber a impedância, é pegar a tensão alternada e dividir pela corrente alternada, né? Eu posso pegar a tensão de pico alternado e dividir pela corrente de pico alternada, e aí vai dar a impedância de entrada para a parte alternada. A tensão máxima de entrada da parte alternada foi 20 mV, está aqui dizendo, né? Foi o que eu configurei aqui, 20 mV, não precisa medir nada, é só botar aqui. Então eu vou fazer 20 mV na minha calculadora do Windows, dividido por 45 nanamperes. Deu, deixa eu botar em pausa aqui, deu 435 micro nano. Só conferir as contas aqui. Isso, conferir aqui, deu 435 quilo-ohms, tá? 435,326 quilo-ohms. Deixa eu botar aqui um texto, só para a gente ver. Então, a impedância de entrada para a parte alternada, ZI, AC, vamos ver só, porque na verdade vai ter um capacitor aqui de acoplamento no futuro. É igual a 435,3 quilo-ohms. Pronto, então a gente vê aqui que a gente atingiu, né, esse objetivo da impedância de entrada bem alta na entrada,
435 kΩ, aqui com valores completamente chutados. Eu não fiz antes, assim, eu fiz lá na aula uma vez, mas eu nem testei com outros valores não. Chutei 100K, que me pareceu impedâncias bastante grandes aqui para o coletor, e o resto saiu de cálculos, né? Assim, essa fonte 100 micro foi calculada, né? Não foi escolhida. E aí bateu aí, ó, 435 kΩ, que me pareceu bem legal para uma impedância de entrada, tá bom? Bem legal. E aqui na saída, e qual foi o ganho de tensão aqui desse amplificador, né? Eu acho que a gente não mediu ainda não foi? A entrada é 20 mV, mas que é bem rapidinho de fazer. Ganho de tensão vai ser... agora aqui na tensão eu consigo botar aquele negócio que eu queria botar no outro, que era acoplamento AC. Quando boto para medir tensão, ele permite acoplamento AC, tá bom? Que agora fica mais fácil de calcular, porque aqui já vai mostrar a tensão de pico. Então entra, porque tá diminuindo aqui a tensão de pico, pronto, estabilizou. Entra 20 mV, sai 1,83 volts. Então o ganho é 1,837, que é a tensão de saída de pico, dividido da parte alternada, tá? O ganho da parte alternada, tirando a parte contínua da polarização, 1,837 dividido por 20 mili. 20 mili. Deixa eu calcular aqui. O ganho deu 91,85. Tá bom? Deu um ganho bom. Um ganho bom também. Tensão de saída. Vamos botar aqui no meio. O ganho de tensão foi 91,85. VO, que foi igual a AB vezes VI. No qual o AV foi 91,95. 91,85, ok? Pronto, temos um circuito legal, funcionando bem, sem nenhum problema. O único problema que você vai ter aqui, tá? Não sei nem quanto tempo já está esse vídeo, é fazer essa fonte de corrente aqui, tá? Que aí a gente vai ter que fazer um artifício chamado espelho de corrente. Será que dá para fazer nesse vídeo? Acho que dá sim. Eu vou puxar aqui e vamos fazer aqui o espelho de corrente. Vou botar em pausa. Bom, tem vários vídeos aí, né, explicando esse circuito que eu vou mostrar agora, que é o espelho de corrente. Tem do professor Byros, tem vários outros. Aqui tem eu quero colocar aqui uma corrente fixa, constante, né, bem certinha, em 100 microamperes. Tá? Como é que eu faço aqui uma fonte de corrente? Uma das alternativas, que é a mais usada pelos fabricantes de circuito integrados, é usar essa topologia que se chama espelho de corrente, né? Se esses dois transistores são absolutamente iguais, significa que o beta e o VBE, né, as características, né, aquela curva, né, VBE e C desse transistor da esquerda é exatamente igual ao transistor da direita, tá bom? Significa que a corrente que passar por aqui vai ser a mesma corrente que passar por aqui, visto que essa corrente aqui vai criar um determinado VBE desse lado, que vai ser exatamente igual ao VBE do outro lado. E se os VBEs são iguais, no caso aqui está 536 mV desse lado, o VBE do outro lado está exatamente igual em 536 mV. E se o VBE é igual, o IC vai ser aproximadamente igual também, tá? Bom, como é que se calcula, como é que se ajusta, né? O IC, você vai ajustar aqui a partir desse resistor, né? Qual é a tensão que tem aqui na parte de baixo aqui desse resistor? Vai ser exatamente menos 10 volts subindo 0,7 do VBE. Na verdade não é bem 0,7, aqui deu 536 mV, 0,53 volts. Mas a gente ajusta aqui para as contas por questão de simplicidade, 0,7. Então, menos 10 volts sobe aqui 0,7, ficou menos 9,3 volts aqui na base.
Esse 9.3 volts, menos 9.3, está aqui embaixo, em cima tem 10 volts. Então, a diferença de potencial de um lado para outro desse resistor vai ser 10 volts em cima, menos 9.3, que vai dar 19.3 volts. É o que tem em cima desse resistor, aproximadamente, né? Considerando VBE 0,7. Para uma primeira aproximação na hora que você for fazer o cálculo. Então, se eu tenho 19,3 volts aqui e eu quero uma corrente aqui de 100 microamperes, que vai ser igual à corrente do lado esquerdo, é só pegar essa tensão, V dividido por I, e eu vou achar o R, né? Então, 19,3 volts dividido, aqui eu estou fazendo na calculadora, por 100 microamperes, vai dar exatamente esse valor que eu já tinha colocado aqui, 193 quiloohms. Tá certo? Então, esta corrente é ajustada por este resistor. Como o VBE não é exatamente 0,7, né? Na verdade, deu 0,53, então essa corrente aqui não vai dar exatamente 100 microamperes. Essa corrente da direita também, né? Ela deu 100,34 microamperes, tá bom? Mas dá muito próximo do desejado. Tanto que aqui nos gráficos, né, a gente nem viu alteração nenhuma, né, na tensão de saída. 1.84 volts, é praticamente a mesma coisa que tinha antes, né? Eu acho que antes era 1.82, se não me engano, né? E é assim que se cria uma fonte de tensão, tá? Espelho de corrente. Qualquer dúvida, tem vários vídeos na internet sobre espelho de corrente, assim como também tem vários vídeos também sobre par diferencial, tá? Tem vários vídeos para complementar este aqui. Para terminar, né, esse primeiro bloquinho de amplificador, só faltou a gente calcular agora a impedância de saída, né, que eu já poderia até ter feito antes de fazer isso aqui. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse aqui já está pesado, porque a impedância de saída desse estágio vai influenciar na impedância de entrada do próximo. A impedância de entrada do próximo estágio, como a gente já viu aqui, deve ser pelo menos 10 vezes maior do que a impedância de saída desse. A impedância de saída desse eu já sei que vai dar bem alto, por causa desse resistor de coletor de 100 quiloohms. Tá entendendo? Vai dar bem alto. Não sei se ficou claro, eu acho que não, para dizer a verdade. Que eu não cheguei a falar sobre isso, que eu sempre estava botando terra, né? Botei um terra aqui nessa entrada, quando eu troquei a entrada para o outro lado, botei o terra do outro. Mas isso aqui nem sempre é terra não, na verdade quase nunca será terra, né? Na maioria das montagens não será terra. O que importa é a diferença de tensão entre essa entrada e esta, tá bom? Porque vamos fazer aqui. Não vou fazer agora não, vou deixar mais para frente. Mas o que importa é a diferença dessa tensão dessa base para esta tensão dessa base. Aqui tem VB, aqui caiu um VBE e aqui subiu um VBE. O que importa é a diferença entre esse VBE e este VBE. Quanto maior esse VBE for em relação a esse aqui, maior vai ser essa corrente, menor vai ser essa tensão, blá, blá, blá. Tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Então essa tensão aqui não necessariamente vai ser terra, pode ser qualquer tensão. Aqui pode ser um sensor diferencial, por exemplo, no microfone, um fio do microfone vai vir para esse lado, o outro fio do microfone vai vir para o outro lado. E aí a diferença de tensão entre os dois fios é que vai fazer que vai fazer esse amplificador funcionar. Então, a bem da verdade, tá? Essa fórmula não seria apenas AV vezes VI, não. Esse VI seria se considerasse que esse estivesse aterrado. Seria AV vezes VI. Vou botar um maisinho para indicar o não inversora, porque também é um símbolo que se usa na eletrônica, esse V+, para entradas não inversora. Muito cuidado para não confundir o V+, com o VCC, né? Com esse aqui, que a gente costuma chamar de mais VCC, e embaixo a gente costuma chamar de menos VCC ou de VEE, tá? Então cuidado para não confundir o V+, com mais VCC.
Então a tensão de entrada não inversora, que também pode ser dito V+, e a inversora a gente pode chamar de V-, tá bom? Então vou botar aqui, é a entrada V+, menos a entrada V-. Tá? Então, a tensão de saída vai ser esse ganho de 91,85 vezes a diferença de tensão entre essa base e essa. Eu mantive o tempo todo aqui em 0 volts, mas na verdade o que importa é a diferença entre essas duas tensões, que vai dar a diferença entre os dois VBEs aqui, que vai dar a diferença entre as duas correntes, desse coletor e desse coletor, tá certo? Bom, por hoje é só, foi bastante coisa. Até a próxima.